Esse aqui é o alojamento que foi iniciado em 2020, né? 2020, Depois tá. da pandemia. Estão terminando alguns acabamentos a fazer aqui. Foi feito um critério de urgência aí que precisava para acomodar. E agora estamos, como você explicou, tá em processo de acabamento, né? Para entregar aqui. São quantos idosos em média que vocês atendem aqui? Aqui são 34 idosos que a instituição atende, né? Chega a atender 38, 40 idosos. Sim. Mas atualmente nós estamos com 34. Aí quem quiser vir conhecer, então, eu vou deixar o endereço aí para quem me procurar. A gente não está filmando os idosos, como explicou você, porque por questões De privacidade mesmo, né? Para das não pessoas. expor a imagem deles. Certo. Mas a visita será sempre bem-vindo, né? Para conhecer o trabalho e fortalecer também esse cuidado, né? Porque Sim. as pessoas elas acabam ajudando a partir do momento que elas conhecem. Exato. Né? Então vamos mostrar então para eles mais um canto aqui desse alojamento. Como eu estava explicando, esse alojamento ele foi iniciado a partir da Covid-19 para nós não termos contaminação em massa de idosos. Então a gente recebeu esse recurso e fizemos a divisão do espaço desse prédio para que a gente pudesse cuidar melhor, né? Se tivesse sintomas, para poder isolar dentro de um quarto só. Sim. Então, esse espaço foi construído com esse propósito, mas ainda ele funciona para abrigar mesmo. Sim. Né? Embora a Covid exista, mas a gente segue o fluxo normal, né? Sim. E os idosos, eles são acomodados dentro desse espaço. Certo. Então, aqui ainda nós temos apenas 2 camas está ocupada, né? Como eu disse, é um espaço que está em fase de acabamento, né? Não foi totalmente concluído, mas 70% da obra já está terminada. Acho interessante explicar aquilo que a gente comentou, que às vezes a gente pesquisa para a instituição, aparece para atendimento a pessoas com problemas mentais, Tá. recuperação de alcoólatra. É verdade, porque a CARD ela iniciou com o objetivo de cuidar dos moradores de rua, e esses moradores de rua, eles tinham problema com álcool, com droga, né? Sim. Porque é o problema que leva a pessoa a ficar nessa condição. Porém, com o passar do tempo, as exigências elas ficaram muito rigorosas, fazendo com que nós não tivéssemos pés para poder manter uma equipe estruturada conforme a legislação pedia, né? Sim. Tinha que ter profissionais assim dentro da instituição para cuidar. E depois a gente sentou, nós refletimos e optamos para cuidar da pessoa idosa. Embora requer também um número de trabalhadores alto, né? Mas não geraria tanto impacto dentro da instituição como cuidar desses alcoólatras, né? Até porque não pode ser institucionalizados em longa permanência, eles precisam ficar no mínimo 9 meses acolhidos, né? E a pessoa idosa não, a pessoa idosa nós optamos porque o número de de família procurando uma instituição para idosos aumentaram. Sim. As pessoas estão envelhecendo. Sim, isso que eu ia e falar. as famílias não estão preparadas para cuidar, porque embora não é só envelhecer, vem o envelhecimento e mais um monte de fatores em cima disso, né? Sim. É como as famílias estão menores, antigamente tinha mais filhos para a mesma quantidade de idosos, né? Hoje está nessa mudança. Né? Exatamente. E hoje em dia a família precisa trabalhar para se manter, né? Sim. E cuidar de um ancião que requer atendimento 24 horas é muito complicado para uma família pequena. Sim. Então a CARD ela foi por esse viés. Ela atua também atualmente cuidando de pessoas idosas. Tanto esses que ficam na rua, né, que são encaminhados pelo poder público, quanto aqueles idosos que a família
nos procura que precisa desse atendimento. Então, tanto pelo município quanto também a procura de uma demanda familiar. Mas uma demanda familiar bem pontual, que justifica que realmente não consegue cuidar. Sim. Aí as doações e contribuições, como é que se organiza, como é que as pessoas podem fazer contribuir? Então, a CARD, ela, desde de sua fundação, sempre sobreviveu de doação da comunidade. As pessoas, elas sempre nos procurou para poder fazer sua doação voluntária, seja de roupa, alimento, material de limpeza, higiene. Então, sempre vieram até a instituição para entregar esses donativos, né? Sim. E agora, com essa tecnologia aí, nós também recebemos doações através do Pix, né? Sim. Depois vou deixar ali o Pix para você. Se você souber já de cor, por CNPJ? É CNPJ. Se quiser falar, já publica aí. Aproveita. Já aproveita aí. 05441 255 000103. Essa é a chave Pix. Qualquer doação sempre é bem-vinda, né? Como eu estava falando, desde a origem da CARD, ela sobreviveu de doações. E hoje isso impacta dentro da instituição, porque se não fosse as pessoas, os grupos, os movimentos fazerem a sua ajuda, nós teríamos muitas dificuldades. Embora nós estamos sempre trabalhando para melhorar o trabalho, o acolhimento do idoso, mas a gente ainda precisa da participação da comunidade, né? Doando aquele insignificante, às vezes, para algumas pessoas, doar um pacote de papel higiênico, mas aqui tem um impacto muito tudo positivo. tem uso porque é para atender os idosos. Exatamente. Né? Uma dúvida, assim, hoje você recomenda para essas pessoas que estão com problema de alcoolemia, essas coisas, esses outros problemas, você sabe para onde estão sendo encaminhados, assim, tem informação? Olha, aqui na nossa cidade, eu conheço somente a instituição Ares, ali no São Sebastião, né? Que é uma instituição que está acolhendo essas pessoas menores de 60 anos, como a gente fala. Né? Outras instituições que eu tenho conhecimento, daí é no município de Bituruna, que tem uma comunidade terapêutica, que está começando o seu trabalho, né? Que, por incrível que pareça, é um trabalho muito importante. Qual que é o nome delas? Eu não vou lembrar o nome dessa instituição de Bituruna. Tá? Outra instituição também que a gente vem divulgando, assim, quando tem essa procura, é Caminhos do Sol em Canoinhas. Né? Então, lá também eles fazem um trabalho gratuito para essas pessoas que têm a dependência do álcool. E é um trabalho bem sério também, um lugar bastante... É como a CARD, né, retirada numa propriedade rural, mas que desempenham um trabalho muito bonito. Já tenho depoimentos de famílias que nos procurou para fazer esse tipo de atendimento, levou até lá. Já tem depoimentos, então. Isso, de pessoas que nos procuraram, né, levou até lá e que deu certo. Bacana, então. Porque o Estado, ele exige muito isso das entidades. Isso não é tão divulgado, né? Porque é uma coisa muito privativa, assim, de legislação. Mas o Estado não autoriza que pessoa com problema de álcool fica com idosos, né? E pessoa idosa não pode ficar dentro dessas casas que tem pessoa com problemas de álcool também. Justamente pela proteção do idoso, que o idoso, pela lei, ele é uma pessoa mais frágil, né? Embora... Dentro de uma casa como idosos, nós temos idosos que eram alcoólatras, né? Mas da sua experiência, assim, como é que antigamente, antes de entrar a legislação, vocês atenderam quanto tempo, assim, essa outra comunidade que estava em estado de fragilizado com alcoolemia, essas coisas, como é que era o atendimento? A CARD, ela foi fundada em 2002, e de 2002 a 2016,
a gente atendia a população idosa e alcoólatra. Sim, que eu imagino que também que tenha o medo digamos, de agressão física, mas às vezes um idoso também tem experiência de vida para falar para aquela pessoa que está num problema de alcoolemia. Imagino eu, não sei se tem esses relatos assim de que se tornaram amigos ou de ajuda um do outro, assim. Sim, aqui a gente tem muito isso, né? Sobraram ainda algumas heranças dessa época. Nós temos pessoas que passou por essa transição aqui junto conosco, né? Tanto administrativa, mas na prática. Sim, né? Mas como é que era a prática? Nessa época você estava aqui? Eu estava já, eu já estava aqui. E assim, como é que era? Acontece muito esses aconselhamentos, eles próprios, né? E isso só foi possível quando o idoso mostrou para uma pessoa que tinha esse problema, né? Sim. Através do esforço próprio, né? Um fala para o outro, eu tô aqui, mas se eu não me esforçar, eu não vou sair dessa, né? Então, o incentivo entre eles era presente, como ainda é, né? Mas só que hoje o público é diferenciado, né? Sim. Mas assim, devido a essas regras, não tem mais essa coabitação aqui, né, no caso. Mas quando já existiu, e também não é só relatos negativos, né? Uma percepção que pode ter problemas negativos de violência, né? Sim. Mas tem o outro lado da moeda também. Né? Então, assim, episódios de agressões foram muito poucos, né? De idosos, assim, serem agredidos por próprio... por essas pessoas com transtornos de comportamento, sim, transtorno de comportamento. Poucos. Sim. Mas quando tinha esse problema, sempre ele era resolvido de uma forma muito pontual. Então, aconteceu o fato, tem que tirar, não pode deixar, né? Até para aconselhar, digamos, nos lares, né? Vocês que já têm essa vivência, assim, digamos que tem lares que tem pessoas que tenham idosos, que estão no berço familiar, e às vezes tem uma outra pessoa, digamos que é alcoólatra, assim. Qual que era, mais ou menos, para eles entenderem, assim, uma abordagem que você, da experiência de você, assim, que tu acha que vale a pena instruir uma família que tem essas duas situações? Assim, é muito pontual, né? Eu tenho conhecimento através da paróquia, o Frei Jesus é pároco aqui do Limeira, e aconteceu um caso desse, do jeito que você está falando, de um filho alcoólatra agrediu a mãe acamada, a idosa, né? O que foi feito? Foi simplesmente separado, a mãe do filho. O filho foi para um lugar que recebesse atendimento né, próprio para ele. Sim. E a mãe foi para uma instituição também de acolhimento, voltada para o público que ela, no caso, para uma instituição para idosos. Sim, então, pelo que tu me falou, então, da experiência que vocês tiveram desde 2002 a 2016. Então, a porcentagem de pessoas com esses transtornos de alcoolemia ou mentais que desenvolvem agressões é pequena, então, né? Não é um universo... Depende, né? Não que seja pequeno. Eu acho assim que... como que eu vou explicar de uma forma mais... que me faça entender? Sim. O contexto social que a pessoa está inserida... eu acredito que tenha interferência. Sim. Então vocês faziam... O contexto social, né? Porque o álcool, ele se torna uma dependência. Sim. E quando a pessoa, ela quer beber, ela vai fazer de alguma forma para ela conseguir beber. Sim. Só que bebe tanto que acaba aqui prejudicando o seu comportamento, né? Não mede as consequências do que pode acontecer. Sim. Então, assim, a gente não pode afirmar que não acontecia. Sim, mas eu digo que vocês tinham uma maneira de diagnóstico, de maneiras de se comportar dessas pessoas? Como é que eram... Porque, assim,
esse comportamento muitas vezes é lá fora, aqui dentro não acontece. Sim. Pelo medo, pelo receio de apanhar, por, vamos supor, vou bater naquele ali, mas alguém mais forte vai bater em mim. Sim, né? tem todo um senso de comunidade. Exato, tem aquele senso também de comportamento dentro da instituição. E tem todos, digamos, que não como vive numa comunidade naquela época, idosos e também outros que estavam em tratamento, então tinha um espírito também que se criava de sempre não ter certeza que não ia ser, digamos, socialmente na comunidade ia ser rejeitado, né? É uma atenção que tem, né? Sim. Tipo, aquela lei da sobrevivência. Sempre o mais forte protege o mais vulnerável, Sim. né? Sim. Aqui não era diferente, né? Eles não permitiam, porque tinham jovens também. Então, os jovens não permitiam que um homem robusto agredia um idoso, né? Pelo simples fato de estar andando com uma velocidade mais devagar, né? Pela própria fragilidade. Sim. Então, assim, existia essa proteção, né? Mas a gente sabe que hoje em dia isso não é mais tolerável. Hoje, digamos, pela exigência legal, em vez de ser via, digamos, da comunidade, da organização social que se estabelecia entre as próprias pessoas que estavam aqui, agora veio por critério de regra, né? Exatamente. Aquilo que é bem isso mesmo. Sim. Aquilo que eles mesmos estabeleciam na convivência diária, agora é regra. Sim, né? de uma outra forma, como tu falou, né? Que daí baseado em legislação. Isso. Mas entre eles aqui hoje, falando do público idoso, sim. Isso acontece. Também, imagino, sim. Né? A mesmo espírito, mesmo risco existe, mas o mesmo espírito de proteção também existe. Existe. Existe também o fato dos idosos compartilhar a sua história para dizer assim, como se fosse, você não está sozinho, eu também passei por isso. Sim. Né? Existe casos assim de famílias nos procurar e falar assim, a gente não aguenta porque o pai não obedece, porque o pai maltrata, porque o pai agride, e aqui dentro o pai se torna uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente ouve. Que coisa bacana. Porque então, nesse espírito de comunidade que tem aqui, também se transforma. Eu vejo a CARD sempre, o nosso superior, o fundador, melhor dizendo, ele dizia que a CARD ela é um berço de transformação, né? Sim. E realmente porque se a gente não tiver esse propósito de fazer o ser humano a se transformar, a se enxergar de uma forma diferente, o trabalho ele acaba sendo em vão, sim. Né? Só que assim, a gente sabe que existe pessoa e pessoa. Tem pessoa que consegue fazer esse auto-reconhecimento, como tem pessoas que pelo problema já de saúde, pelo comprometimento mental, eles não vão conseguir fazer essa assimilação. Então, eles sempre vão ser daquele jeito, sim. Né? Embora... o milagre sempre possa acontecer. Né? Embora eles são medicados, sim. Eles precisam ter esse cuidado de controlar o comportamento, sim. Né? Mas a gente tem que entender que existe pessoas que, embora esteja com 60 mais, 70 mais, elas se abrem para a transformação. Bacana. Elas então, se abrem. A gente não vai mostrar os idosos por questões de imagem, né, de preservação. Quem quiser visitar aqui, eu vou deixar o endereço e também ele já falou o Pix para doação, mas eu também vou anotar ali e vou colocar no vídeo. Sim. Bacana? Qualquer pessoa, né, que quiser vir será sempre bem-vinda.